Pronto. Tá? Semana passada, não, na segunda-feira, a gente deu início nas doenças e traumas medulares. A gente falou um pouquinho da coluna vertebral, falou da medula, falou dos tipos de trauma, tá? Falou do que é o traumatismo raquimedular, como é que funcionava as etapas do traumatismo raquimedular, que a gente tinha mecanismo primário, que era o momento do impacto, o momento da lesão, e que a gente também tem um mecanismo secundário, que é pós essa lesão, né? Tudo que vai acontecer, todo o processo interno pós-lesão, tá? Então, processos bioquímicos e celulares, a questão do edema, da inflamação. Okay? E a gente falou dos mecanismos primários, a gente falou dos tipos de lesão. A gente tem a lesão por hiperflexão, por hiperextensão, por distração e por compressão, tá? E aí a gente veio falando dos tipos de lesão e depois a gente falou dos mecanismos secundários, tá? Falou dos tipos de lesões que vão se formar dentro da medula, tá? Como é que a gente tem as fases, né? Como é que a gente vai se comportar, como é que o meu organismo vai se reportar frente a essas fases. A gente já falou da escala de EIJA, tá? Que a gente pode graduar de A a E, e tudo isso vai depender de acordo com o que é mantido, com o que é preservado e com o que é perdido do meu paciente, tá? E aí a gente parou nas nossas síndromes de traumatismo raquimedular, tá? Só ajeitar aqui. Então a gente tem basicamente 6 síndromes, tá? A gente tem a síndrome de Brown-Séquard, síndrome medular central, síndrome medular anterior, síndrome medular posterior, síndromes do cone medular e síndromes da cauda equina. Cada síndrome dessa vai ter uma característica e o meu paciente vai me responder de alguma forma, dependendo do tipo de síndrome e da localização da lesão. Quando a gente fala de síndrome de Brown-Séquard, a gente fala de uma lesão hemimedular, entendam por hemimedular, metade da medula, com perda proprioceptiva e motora ipsilateral. Então, eu tenho uma lesão na metade da medula e eu vou ter uma perda proprioceptiva e motora do mesmo lado da lesão. Ipsilateral é o mesmo lado da lesão. E eu vou ter uma perda contralateral das sensações de dor e temperatura abaixo do nível da lesão, tá? Mas, professora, por que de um lado eu tenho uma perda proprioceptiva e motora e do outro eu tenho uma perda das sensações de dor e temperatura? Porque vocês lembram lá da decussação das pirâmides? Então, é essa a explicação. É porque desse lado, quando a gente fala da dor e da temperatura, a gente tem a decussação das pirâmides. Aí a gente tem uma mudança de lado, tá? Ela é comum de acontecer? Não é tão comum, tá? Geralmente, em 1 a 5% das lesões medulares traumáticas, a gente pode ter uma síndrome de Brown-Séquard, tá? Uma lesão hemimedular, ok? E aqui a gente vai ter uma alteração nas vias que passam por todas essas regiões, tá? Como é que ela pode se apresentar? Geralmente por lesões de arma branca, né? Aí a gente já tem as lesões com faca, machado, enfim. Ou então com as lesões por armas de fogo. Ela tem um prognóstico bom quando a gente fala da questão da deambulação. Tá? Então, geralmente o paciente ele consegue deambular, muitas das vezes eles utilizam algum auxílio para poder auxiliar nessa questão da marcha. E aproximadamente 75% e 90% dos pacientes realizam a deambulação, ok? Então, ela tem um prognóstico bom quando a gente fala na questão da deambulação. Depois disso, a gente tem a síndrome medular central. Por que esse nome? Porque a lesão ela está localizada no centro da medula, tá? Então, essa área alaranjada é a área que foi lesionada. A gente geralmente vai ter um paciente que vai ter alterações motoras das extremidades superiores,
maiores do que as inferiores. Então, o paciente, ele geralmente vai ter alteração mais da região superior do que da região inferior. O paciente também pode apresentar disfunção vesical, né, alterações de rins, alterações urinárias. Ele vai ter grau variável de perda da sensibilidade, sempre abaixo do nível da lesão, tá bom, gente? A gente sempre tem que pensar no TRM com alterações abaixo do nível da lesão. O paciente de idades mais avançadas pode estar relacionado com uma espondilose cervical, tá? O que será essa espondilose? É o desabamento de uma vértebra sobre a outra. O paciente também pode vir a ter no mecanismo de lesão de hiperextensão da coluna cervical. Vocês lembram lá? É o movimento exagerado de hiperextensão. A gente tem um limite. Quando eu tenho uma sobrecarga desse limite, eu geralmente vou ter fratura, vou ter o traumatismo raquimedular, tá? Então, a síndrome medular central está muito associada à hiperextensão da coluna cervical. E a gente tem as quedas como sendo a etiologia mais comum, seguidas de acidentes de veículos motores, tá? Pode ser carro, pode ser moto, ok? Essa síndrome medular central, ela é a mais comum de todas as síndromes de TRM. Pode acontecer em aproximadamente 9% de todas as lesões medulares traumáticas. E o prognóstico, ele é favorável quanto à recuperação funcional. Então, entendam por funcionalidade tudo que é relacionado às AVDs, tá? Tudo que é funcional, tudo que eu faço funcional, tomar banho, escrever, falar, tudo que é funcional, tá, gente? Pegar um copo para beber uma água, se vestir, entre outras. E geralmente o prognóstico também é bom em pacientes mais jovens que têm boa função das mãos, tá? Então, pacientes que já têm, as pessoas que já têm alterações de alguma alteração de membro superior, o prognóstico ele não é tão bom quanto os pacientes mais jovens que têm a função boa dos membros superiores. E aí depois, a gente já falou da síndrome de Brown-Séquard, tem a síndrome medular central, que é a mais comum, tá? E a gente tem a síndrome medular anterior. Por que é fácil de aprender? Porque a maioria deles está relacionado, o nome da síndrome está relacionado à posição que vai estar alterado. Então, quando a gente fala de síndrome medular anterior, a gente vai ter alteração nessa parte anterior da nossa medula espinhal, tá? E a gente vai ter preservação da parte posterior, então essa parte relacionada mais à sensibilidade, tá? Que é essa parte posterior, a gente geralmente não vai ter problema com ela, tá? A gente vai ter mais problema na parte anterior. E nessa parte anterior, a gente tem as vias mais relacionadas à questão da temperatura, dor, a questão motora, a questão de movimento. Nessa parte anterior, a gente tem a questão do tato, propriocepção, tá? Mais a parte da epicrítica, tá? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisariam estudar, relembrar um pouquinho essas vias, porque a gente precisa compreender as vias. Via epicrítica, via protopática, vias da sensibilidade, e aí a gente tem as vias motoras, tá? Então, deem uma revisada nessas vias, porque senão vocês não vão conseguir compreender essas síndromes. Vocês precisam entender as vias para poder entender as síndromes, tá? Então, a gente sabe que nessa região, a gente tem principalmente as vias relacionadas à sensibilidade, mas principalmente a epicrítica, né, relacionada ao tato, tá? E aí, nessa região, a gente tem mais a via motora, tá bom? Nessa parte anterior, essa daqui é a parte posterior, parte ventral e parte dorsal. Então, geralmente, a síndrome medular anterior, ela afeta 2/3 anteriores da medula espinhal. Eu tenho uma preservação das colunas posteriores, é caracterizada por uma paralisia completa, porque aqui eu tenho a parte motora e eu tenho afetado os dois lados, tá? Então, tudo que for abaixo da lesão, eu vou ter o paciente paralisado, tá? Eu vou ter uma plegia, que a gente chama de paralisação, ok?
a paralisação motora. Eu vou ter perda da sensação de dor e temperatura abaixo do nível da lesão, porque a gente tem vias de dor e temperatura passando por essa região. E eu vou ter preservação do tato e da propriocepção, porque essa parte aqui está preservada, certo? Ocorre em 3% de todas as lesões medulares traumáticas. Está muito associado a lesões por flexão, tá? Tem toda uma lógica, gente. Se eu tenho uma lesão por flexão, provavelmente eu vou ter afetado a parte anterior, tá? Já que a flexão é um movimento anterior, ok? Eu também posso ter lesões diretas por fragmentos ósseos ou por compressão dos discos, tá? Então, o meu próprio disco intervertebral, ele pode estar comprimindo a minha medula, assim como meus fragmentos ósseos se eu tiver um trauma, uma fratura. Ela pode ocorrer também secundária à oclusão da artéria espinhal anterior, tá? Então, eu posso ter uma oclusão da artéria espinhal na região anterior. E ela tem um prognóstico sombrio quanto à recuperação funcional. Então, quando a gente pensa em funcionalidade, o prognóstico ele é sombrio, tá? Então, ele não é um prognóstico muito bom, ok? O paciente geralmente perde muito a questão da função, mas aí ele é influenciado muito pelo nível da lesão, tá? Se for uma lesão mais alta, eu vou ter mais perca de funcionalidade. Se for uma lesão mais baixa, eu já vou ter menos perca de funcionalidade. Então, depende também do nível da lesão. E aí eu tenho a síndrome medular posterior. É uma lesão das colunas posteriores, tá? Aqui dá para ver um pouquinho relacionado à parte posterior, tá, gente? Então, todas as vias que estão nessa região, elas vão ser alteradas. Eu vou ter perda do tato e da propriocepção abaixo do nível da lesão. Vou ter preservado as sensações de dor e temperatura e vou ter preservado a força muscular. Então, ela é o contrário da anterior, tá? Se na anterior eu vou ter uma paralisia completa, perda das sensações de dor e temperatura abaixo do nível da lesão, na posterior eu vou ter preservação da dor e temperatura e preservação da força, é o contrário, tá? Na posterior eu vou ter perda do tato e da propriocepção. Na anterior, eu vou ter preservação do tato e da propriocepção. Quando vocês pensarem na anterior, pensem na posterior como o oposto, tá? Ok? Ela é menos frequente, tá? Tem uma incidência inferior a 1% e também é causada por uma hiperextensão. Pode ser causada também pela oclusão da artéria espinhal posterior ou por etiologias não traumáticas como tumores ou deficiências da vitamina B12, né? A gente sabe que as deficiências de vitaminas, elas podem causar muitas patologias neurológicas e aqui a gente pode ter a deficiência de vitamina B12 atuando também para esse tipo de lesão medular. E aí a gente tem as nossas últimas duas síndromes, que é a síndrome do cone medular e a síndrome da cauda equina. As duas são um pouco parecidas, tá? Elas vão divergir apenas em algumas coisas, ok? Então, na síndrome do cone medular, eu vou ter uma lesão medular espinhal sacra, que é uma lesão do cone, e das raízes nervosas lombares no canal vertebral. Eu vou ter uma combinação de sinais de neurônio motor superior e neurônio motor inferior, uma vez que eu tenho uma relação, já que é no final da medula, tá? Uma vez que eu tenho uma relação com o motoneurônio e com as raízes nervosas, tá? Que seria o motoneurônio superior e o motoneurônio inferior. Meu paciente ele vai ter uma anestesia, que é uma perda da sensibilidade no formato de cela. É como se fosse a cela do cavalo. Então, imagine um paciente sentado num cavalo e aquela região da cela é a região que eu vou ter uma perda de sensibilidade. A reflexia vesical e intestinal. Então, meu paciente ele vai ter alterações relacionadas à questão da continência urinária, né? Geralmente ele tem continência urinária, o paciente pode apresentar
alterações na motilidade intestinal, com prisão de ventre, tá? E ele vai ter graus variáveis de fraqueza e perda da sensibilidade nas extremidades inferiores. Então, ela é bem variável, tá? E aí a gente vai ter a síndrome da cauda equina. O cone medular está um pouquinho acima e a cauda equina são as raízes nervosas sacrais, tá? Eu vou ter lesão de raízes nervosas lombosacrais no canal neural. O meu paciente, ele vai ter uma anestesia em cela, disfunção vesical e intestinal e envolvimento variável das extremidades inferiores, então é muito parecido, tá? A única coisa que eu vou ter de diferente é a ausência de sinais do motoneurônio superior, porque aqui eu já tenho só a cauda equina, eu tenho só raiz nervosa. O paciente, ele vai ter uma fraqueza assimétrica das extremidades inferiores e ele vai ter um prognóstico melhor quando a gente fala do cone medular. Por quê? Porque as raízes nervosas, elas têm a capacidade de se regenerarem, tá? E o motoneurônio superior, não, ok? Aqui a gente relembra de novo os nossos dermátomos, tá? Então, quando a gente fala de lesão medular, se eu tiver uma lesão a nível de T4, bem aqui, gente, na região dos mamilos, tá? Provavelmente tudo que está em cima está preservado. A gente não fala só dos dermátomos, mas a gente fala também dos miótomos. Então, toda a musculatura que foi irrigada por essas raízes que está aqui em cima, toda essa região da sensibilidade estará preservada. E essa região de T5 para baixo vai estar alterada. A alteração vai depender do quê? Se a lesão ela for parcial, se ela for completa ou incompleta, o tipo de síndrome que está relacionado. Então, tudo isso vai depender, tá? Se for uma lesão completa, eu vou ter perca de tudo que está abaixo, certo? Então, o paciente ele não vai movimentar tudo que está abaixo e ele vai ter perda de sensibilidade também em tudo que está abaixo. Se ela for completa, tá? Se ela for incompleta, vai depender do tipo de lesão, tá bom? Então, um Brown-Séquard, uma síndrome medular anterior, posterior, central, ok? Vai depender. E aqui são os nossos miótomos, tá? Aqui é o nível da lesão e que músculo e que paralisia eu vou ter, dependendo de acordo com o músculo, tá? Por exemplo, vamos pegar um aqui. L2 a L5, eu vou ter diferentes padrões de fraqueza e entorpecimento dos membros inferiores. Entorpecimento é alteração de sensibilidade, tá? Então, tudo isso vai depender, tá bom? Ok? Deixa eu dar só uma pausa aqui. Ok. Então, a gente está retornando aqui para doenças e traumas medulares, parte 2. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das doenças e traumas medulares que não estejam relacionados ao traumatismo raquimedular, tá? Então, a gente tem a hérnia de disco. A gente fala muito sobre ela lá em traumato. Aqui a gente vai tentar voltar um pouquinho mais para neuro, mas ela também está relacionada tanto com traumato quanto com neuro, tá bom? Então, o que seria a hérnia de disco? Seria o deslocamento, tá? Desse material do disco, ok? E ele seria deslocado fazendo uma saliência ou uma protusão que pode ocasionar sinais e sintomas variáveis, tá? Então, basicamente, é o material discal sendo deslocado. Esse deslocamento pode ocasionar sinais e sintomas dependendo da magnitude da protusão, certo? O material ele pode sofrer extrusão por uma extrusão é saída, tá? É rompimento, é saída. Por uma ruptura no anel e se projetar diretamente no canal raquiano ou raquidiano, tá? Então, às vezes a gente tem um extravasamento aqui na frente, na região ventral. Quando eu tenho esse extravasamento na região ventral, eu vou ter muitas alterações
no meu paciente. Eu não vou ter muitas queixas neurais. Quando eu tenho extravasamento na região dorsal, aí sim eu vou ter muitas alterações neurais. Eu vou ter parestesia, que são os formigamentos, eu vou ter muita dor, tá? Eu posso ter alteração de sensibilidade, alteração motora, ok? E quando a gente fala desses extravasamentos, a gente tem basicamente 3 tipos de extravasamento. A gente pode ter a hérnia que a gente chama de protusa, a gente pode ter a hérnia extrusa e a hérnia sequestrada. Na hérnia protusa, acompanhe aqui comigo na setinha, tá? Na hérnia protusa, eu tenho rompimento do disco, ok? Mas eu não tenho extravasamento, tá? Então, eu tenho rompimento, algumas fibras se rompendo, mas eu não tenho extravasamento do núcleo pulposo. Quando eu tenho a hérnia extrusa, eu tenho mais rompimento de disco, tá? O núcleo pulposo, ele começa a se achatar, ele começa a ser espremido, mas eu não tenho extravasamento, né? Saída de núcleo pulposo. Quando eu tenho a hérnia sequestrada, eu tenho muito rompimento do disco com extravasamento do núcleo pulposo, tá? Então, como é que a gente vê aqui? A gente vê uma raiz nervosa saindo. E aqui a gente vê nesse caso, ó, rompimento do disco, achatamento do disco, ok? Na extrusa, a gente já tem um pinçamento na raiz nervosa, tá? A gente já consegue observar um pinçamento. E na sequestrada, a gente tem um pinçamento com extravasamento, a gente tem uma compressão, tá? Da raiz nervosa. Provavelmente o paciente vai sentir muito desse lado, tá bom? Essa raiz sendo comprimida, ele vai sentir dor, ele vai sentir alterações de sensibilidade, fraqueza muscular, enfim. A patogênese, como é que ela ocorre? O material do disco ele vai se fazer uma pressão que pode só irritar ou pode até mesmo comprimir as raízes nervosas que estejam se dirigindo aos forames de saída, tá? A gente tem o forame aqui, ok? A gente tem a raiz saindo e esse disco intervertebral, ele vai ser achatado quando a gente tem a hérnia, tá? E quando ele é achatado, ele precisa sair, ele precisa extravasar para algum local, tá bom? E se ele extravasar nessa região, ele vai fazer compressão ou então somente uma irritação, tá? Nessa raiz nervosa. E é isso que vai me causar todos os sintomas que o meu paciente chega para mim na clínica. Quando eu tenho a região cervical e torácica, geralmente eu tenho envolvimento tanto da medula quanto dos nervos adjacentes. Quando eu tenho da região lombar, eu vou ter lesão de raiz nervosa individual ou compressão da cauda equina. A gente sabe que a medula ela vai até L2, né? Então, abaixo disso, geralmente eu vou ter só raiz individual ou a própria cauda equina. É muito comum a gente encontrar, principalmente o paciente chegando para a gente com hérnia discal nas regiões cervicais entre C5 e C7 e na região lombar entre L4, L5, L5 e S1. Por quê? Porque está muito relacionado ao trauma pelo movimento, pelo desgaste e ruptura. Porque são regiões que têm uma mobilidade grande. E por ter uma mobilidade grande, a gente acaba utilizando muito ela e a gente acaba utilizando de forma errada. E ao longo do tempo, essa forma errada de utilização, essa movimentação de forma errada, vai fazendo com que esse disco ele vá se desgastando. E a gente já vai sentir mais lá na frente quando a gente começa a ter uma idade mais avançada, certo? Quando eu tenho protusão de discos torácicos, a maior parte das vezes ela não está associada ao movimento, tá? O movimento ele não vai ter contribuído em nada. Quando eu observo na minha clínica o paciente chegando com protusão de disco torácico, geralmente ela é uma lesão solitária, então geralmente é uma vértebra torácica envolvida, ou perdão, 2 vértebras torácicas envolvidas, tá? E ela está muito relacionada à degeneração. Então, paciente com escoliose nessa região da torácica, tá?
Aqui a gente vai ver a questão do movimento errado. Então, é nossa função estar orientando o paciente? Tá? Lembrem que a gente trabalha na prevenção, principalmente na prevenção, né? O nosso objetivo maior é prevenção, tá? O que eu costumo fazer com os meus pacientes que chegam de hérnia? Eu faço o tratamento. Lá na clínica a gente não tem o Pilates e nem o RPG, então eu faço o tratamento da fase aguda, tá? A gente começa alguma questão do fortalecimento quando o meu paciente já me permite, tá? Quando eu já tenho um controle da dor. Então, a gente geralmente inicia por analgesia. Quando eu consigo controlar a dor, eu parto para o fortalecimento. E eu faço uma boa recuperação, ok? Quando o meu paciente ele já está 100%, eu faço encaminhamento para o Pilates ou RPG, tá? Geralmente, eles optam pelo Pilates. E aí, eles ficam fazendo, tá? Como se fosse rotineiro, tá bom? Segue também a questão das orientações, então a gente faz cartilha orientativa, tá? Para a gente poder estar orientando os modos como eles devem se portar em casa, para que eles não entrem em crise. Então, eles entram para alguma outra atividade, alguns retornam para musculação, alguns vão para o Pilates, dança, enfim, caminhada. Eles fazem um trabalho preventivo, um trabalho corretivo na postura, para que eles passem um bom tempo sem precisar voltar comigo, tá? Então, geralmente, meus pacientes passam de 6 meses a 1 ano sem precisar retornar. Nesse período de tempo, às vezes, eles precisam fazer um retorno, né? Depois de 6 meses ou 1 ano, eles voltam comigo, a gente faz de novo todo um trabalho e aí a gente volta tudo de novo, volta a cartilha orientativa e eles retornam às atividades rotineiras, tá? Então, isso é muito importante, a questão da posição, que é certo e que é errado, tá? Porque de nada vai adiantar eu fazer um tratamento do meu paciente e na casa dele ele fazer tudo errado, tá bom? Então, ó, aqui tá algumas, né? A questão do trabalho, tá? A gente mesmo, né? Ainda mais agora que a gente está trabalhando muito em home office, né? A gente trabalhou muito em home office, então agora, nesse retorno das atividades, muito paciente tem procurado pelas questões de dor mesmo, muito paciente com queixa de dor, eu tenho observado muito isso, tá? Ó, aqui, né, os nossos trabalhadores do Uber, os nossos taxistas, tá? Dos aplicativos, enfim, tá bom? Então, essa questão mesmo da orientação, tá? A nossa própria postura que a gente adota no dia a dia, na caminhada. Eu sei que é difícil a gente ficar nessa posição 24 horas, tá? A gente, é difícil, até para quem ensina, para quem dá as orientações, né? A gente que tem esse costume, a gente que trabalha com isso, imagina para as outras pessoas. Mas é preciso fazer um trabalho educativo mesmo, tá? Os nossos amigos dos supermercados que trabalham com essa questão de embalagens, né? De descarga de peso, tá? A própria questão de levantar da cama, as mochilas, enfim, tá? São muitas coisas, tá bom? Que eu acho que tá repetindo. Ah, não, só aquela figurinha ali que tá repetindo, tá? Aqui de novo, tá? Quando a gente tem ruptura de disco lombar, a gente pode ter um paciente que ele tem só dor nas costas, tá? Ou um paciente que pode ter dor nas costas e essa dor pode irradiar para a perna, para uma das pernas ou para ambas as pernas, dependendo da localização da hérnia. Geralmente esse paciente ele apresenta dor quando a dor melhora quando ele deita e muitos pacientes relatam que ela piora quando ele está sentado em pé. Quando o paciente faz um exame de raio-x ou de ressonância, ele vai me mostrar uma perda da lordose lombar com achatamento da coluna lombar. Se for lombar, tá, gente? Ruptura de disco lombar. Imobilização ou proeminência simétrica dos músculos eretores longo da coluna. Então, quando a gente vai palpar, a gente vai perceber aquela musculatura tensa, tá? E se for só de um lado, a gente vai perceber que um lado está mais alto do que o outro, tá bom? Muito associadas às escolioses, tá? Que é um paciente que tem uma escoliose lombar em C,
O paciente vai ter um desvio ou inclinação. Um dos lados das cristas ilíacas vai estar mais elevado quando a gente for fazer o exame físico. E quando o paciente fica ereto, a gente for observar a prega glútea, essa linha aqui, gente, tá? Embaixo do glúteo máximo, é o que a gente chama de prega glútea. A gente vai perceber que um lado da prega glútea, ele sempre vai estar um pouco mais baixo, tá bom? Agora, isso é menos perceptível, tá? O que a gente percebe mais é na altura das espinhas ilíacas, posteriores e anteriores. Okay? Um teste que a gente pode estar fazendo é a elevação passiva da perna estendida, tá? Para o paciente que tem hérnia de disco lombar. Então, a gente faz o teste, a gente eleva a perna dele e faz uma leve dorsiflexão em membro inferior, em pés, tá? Esse meu paciente, ele vai sentir dor na lombar com irradiação para membro inferior, tá? A amplitude vai estar reduzida porque ele vai me referir dor e eu não vou conseguir elevar muito. O paciente vai ter aumento da dor na costa e na perna, atrofia e fraqueza muscular ou hipersensibilidade ou aumento da sensibilidade. Desconforto no nervo ciático, porque a gente vai ter o nervo ciático passando por aqui, tá? Então, se eu for palpar essa região aqui do glúteo médio por baixo, né? O paciente ele vai me relatar dor ou algum tipo de desconforto e parestesia, que são os nossos formigamentos, tá? O meu paciente ele já chega com queixa de parestesia na perna ou nos pés, tá bom? Aqui a gente, ó, vocês conseguem ver aqui, tá? Isso daqui é uma ressonância, certo? E olha aqui o disco, ó, tá? Isso daqui, vocês estão vendo aqui, é o nosso corpo vertebral. O normal é que ele seja assim, ó, tá? Não é tão quadradinho, mas também não é tão curvado. Olha como tá aqui, tá? A gente tem aqui, ó, ok? Os nossos osteófitos, a gente tem um desgaste já aqui desse disco. A gente tem um desgaste do corpo, a gente tem um desgaste do disco. Esse daqui é o canal medular, tá? Provavelmente essa daqui é final da coluna. L3, L4, L5, por aí, tá, gente? Acredito que aqui seja o sacro, então deve ser L4 e L5. E aqui a gente tem uma compressão medular, tá? Com alteração para o membro inferior, tá bom? Aqui é um outro tipo de corte, tá? E a gente pode ver aqui o extravasamento. Olha aqui, o canal medular, tá? Toda essa parte extravasada. Esse daqui é um tipo de hérnia sequestrada, tá? A gente tem rompimento do disco com extravasamento do núcleo pulposo. Quando a gente tem ruptura de discos torácicos, eles geralmente decorrem de alterações vertebrais crônicas, pode ter como exemplo a osteoporose, tá? Olha aqui a vértebra torácica, olha o extravasamento aqui, pinçamento na medula espinhal, ok? De novo aqui, tá, gente? Ó, o extravasamento para dentro da medula. E discos cervicais, as patologias de discos cervicais. Eles podem envolver tanto a raiz nervosa, somente a raiz nervosa, quanto a medula espinhal. A compressão medular, aqui a gente fala de uma compressão medular completa. Ela é rara, ela não é tão comum. E a gente tem patologias de discos cervicais mais comuns nas hérnias entre C5 e C7. Por quê? Porque são as vértebras que eu tenho mais mobilidade, tá? Se a gente for poupar, a gente vai ver que essa é a região mais móvel. O meu paciente, ele pode me apresentar rigidez na nuca, imobilização reativa dos músculos eretores da cabeça, tá? Então, ele vai ter aquela cabeça dura, que ele quase não consegue movimentar, pode ser por dor, pode ser por paralisia. Ele vai ter muito desconforto na região medial da escápula. Ele vai ter parestesias radiculares e dor nessa região, tá, gente? E os sintomas, eles vão agravar, eles vão piorar quando ele realiza o movimento da cabeça e pescoço
e a extensão do braço pendente, seria isso, tá? Então, se eu estou sentado e peço para ele realizar esse movimento, ele vai sentir dor. Ou então os movimentos da cabeça e do pescoço, tá? Flexão, extensão, inclinação lateral e as rotações, tá? Ele vai sentir dor, ok? Esse é o nosso típico paciente que chega com patologia de cervical, pode ser uma hérnia cervical, ok? E aí a gente vai ter, dependendo da localização da hérnia ou da lesão, a gente vai ter graus variáveis de sintomas, tá? Se eu tenho uma lesão em C5, eu vou ter dores no ombro e diminuição da sensibilidade dermatômica com fraqueza e atrofia de deltoide, tá? Então, se meu paciente tem sintomas em deltoide, geralmente são lesões em C5, tá? Lesões em C6, parestesia do polegar e depressão do reflexo do bíceps, com fraqueza e atrofia desse músculo, tá? Então, vamos pensar no bíceps atrofiado e se a gente for avaliar a sensibilidade, ele vai ter parestesia nessa região, tá? Ok? Lesões em C7, parestesias podem envolver o dedo indicador, ó, aqui, ó, indicador e médio, tá? Até mesmo o polegar em alguns casos, com atrofia do tríceps, ó, da região posterior aqui é o tríceps, extensores do punho e dos músculos temporais, depressão paralela dos reflexos. Então, se eu for testar o reflexo tricipital, provavelmente eu vou ter uma hiporreflexia ou uma reflexia, ok? Lesões em C8. Quando eu tenho C8, eu tenho funções alteradas nos músculos intrínsecos da mão e sensação no quarto e quinto dedo, tá? Então, aqui é o C8 e eu vou ter alterações nesta região. Aqui amarelinha, tá, gente? C8, tá? Região amarelinha. Aqui é para mostrar para vocês uma mielotomografia, tá? Um exame de imagem que a gente pode observar a localização, né, da vértebra e o tipo de lesão, até quanto eu tenho compressão medular, tá? É a mielotomografia. Tratamento: repouso no leito, analgésicos, em alguns casos a imobilização do pescoço, dependendo do tipo de lesão. Alguns pacientes podem fazer uso de injetáveis, tá? Em alguns casos mais graves, o paciente precisa fazer a dissectomia, que é a retirada do disco, ou a laminectomia, que é a retirada da lâmina inteira, tá? Ok? Aqui, nesse caso, ó, aqui é a dissectomia, tá? Então, é retirado um pedaço do disco e aí eu tenho uma descompressão nessa região da raiz nervosa, tá? Então, aqui foi tirado um pedaço desse disco e a gente teve uma liberação, o paciente começa a recuperar os movimentos, começa a ter uma melhora dos sintomas, tá? Em alguns casos mais avançados, a gente precisa fazer a retirada da lâmina, tá? Essa região aqui das vértebras a gente chama de lâmina. Então, retira a lâmina para poder aliviar essa compressão, tá bom? A gente tem a espondilose cervical, tá? Espondilose, como eu falei para vocês, é a caída de uma vértebra sobre a outra. Geralmente, ela está associada à degeneração discal cervical crônica. Pode ser por uma herniação do material discal, uma calcificação secundária ou uma excrescências osteófitas associadas. O que é esses osteófitos? Eles são, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um desgaste e a pontinha dela a gente chama de osteófitos. Vamos voltar lá para me mostrar para vocês, tá? Está muito longe, espera aí, tá? Vamos voltar lá. Vamos ver os osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio, tá? Popularmente conhecida como, ó, ocorre um desgaste, essa região ela vai cada vez mais diminuindo e a gente vai tendo a formação de uma pontinha. Essa pontinha é o que a gente chama de osteófito. Ou
bico de papagaio, tá? Bico de papagaio é como alguns pacientes trazem pra gente essa questão, tá? Porque parece um biquinho de papagaio. É o nome popular. Vamos voltar lá. Então, de novo, a gente fala, né? O paciente, quando ele tem alterações na região da cervical, dependendo da localização, né, da lesão, eu vou ter vários sintomas, dentre eles dor e rigidez no pescoço, dor nos braços, com alteração motor ou sensorial, déficit de neurônio motor superior nas pernas, ok? Então, depende, tá? Depende do tipo de lesão, tá bom? Esse das pernas é quando a gente fala do TRM, tá, gente? Então, se for C2 e C3 é nessa região, C3 C4, C4 C5, C5 e C6 é nessa região, e C6 e C7 é nessa região. E aí, a gente tem a siringomielia. Eu acho que esse é o nosso último, tá? O que é a siringomielia? A siringomielia é a presença de líquido na medula espinhal, tá bom? Pode ser associada a um tumor, a um trauma, a alguma infecção ou algumas doenças congênitas. Então, eu vou ter uma cavitação, um buraco, a presença de uma cavidade tubular dentro da medula espinhal. Normalmente, ela tem início na região cervical. Esse líquido dentro dessa cavidade aqui, tá? Ele vai ser um líquido parecido com o líquido cefalorraquidiano, mas não é o líquido cefalorraquidiano, tá? Então, esse cisto, esse líquido dentro desse cisto, ele vai ter semelhante ao líquido cefalorraquidiano. Esse daqui é um exame de imagem, uma ressonância, e aqui a gente observa a presença de um líquido, tá? Diferente do líquido medular, do líquido cefalorraquidiano, tá? Então, toda essa região escura é o que a gente chama de siringomielia. No começo, ele geralmente está confinado à base de um corno posterior ou à comissura anterior. Então, todo início, a gente nunca começa com um início grande, né? A não ser que esteja relacionado a algum trauma, tá? Mas fora isso, a gente geralmente vai ter ou na parte posterior ou na parte anterior. Então, a gente começa com um cisto de magnitude menor e à medida que não for tratado, ele vai evoluindo, tá? Então, o cisto ele vai se expandir lentamente até envolver grande parte da substância cinzenta como da substância branca, tá bom? O cisto, propriamente dito, é circundado por uma densa parede de fibrículas gliais, que vão... Então, a gente vai ter o cisto, tá? E ao redor do cisto, vocês lembram das células gliais, né? A gente vai ter muita célula glial. Por quê? Eram células que estavam nessa região. E à medida que eu tenho aumento do cisto, ele vai empurrando essas células para a periferia. Tá? E a gente vai ter pode ter o que a gente chama de platibasia. Tá? O que é essa platibasia? É o aumento dessa região cervical, tá? Aumento dessa base do crânio. Pode estar associado também. Tá? Patogênese não foi esclarecida com certeza, mas a gente viu, né, algumas coisas. Pode ser um tumor, pode ser uma doença genética, a gente viu alguns tipos de causa. Pode ser um traumatismo, uma infecção, tá? Ele tem uma variedade comunicante, então eu posso ter uma comunicação entre eles. Eu vou ter uma dilatação do canal atribuída às pulsações do líquido cefalorraquidiano, dirigida em sentido descendente para o quarto ventrículo. Eu posso ter uma oclusão dos forames de saída, um defeito do desenvolvimento do teto rômbico, tá? Que é o que a gente chama a questão da platibasia. Ou posso ter outras anomalias da junção cérvico-medular, tá? Então, pode ser mesmo algum defeito congênito. A gente tem a síndrome de Arnold-Chiari, que está relacionada, que pode estar relacionada com a presença de cisto na medula. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o que seria uma das características do meu paciente que tem a doença de Chiari, tá? A síndrome de Chiari.
Então, ele vai ter um cerebelo, é normal, é isso, tá, gente? O líquido circula aqui. Esse azulzinho é o líquido cefalorraquidiano. E aí eu vou ter um cerebelo herniado, tá? E ele vai entupir essa passagem do líquido cefalorraquidiano. Ele não vai ter para onde expandir, né? Ele não vai ter por onde sair. Ele vai ficar acumulado e ele vai extravasar para dentro do canal medular, tá? Aqui. O que é feito? É feito, nesse caso, pode ser feito uma ressecção dos fragmentos ósseos na fossa posterior, que é o que a gente chama de descompressão, para esse líquido voltar a circular adequadamente. A gente pode ter também no paciente com hidrocefalia, tá? Então, a hidrocefalia é um acúmulo anormal de líquido na região do crânio. E aí eu vou ter alteração no fluxo do líquido cefalorraquidiano de novo, tá, gente? Muito líquido, eu vou ter extravasamento para dentro do meu canal medular, tá? E aí, como é feito isso, o paciente coloca, o médico coloca uma válvula e retira o excesso de líquido nesses pacientes que têm grande acúmulo de líquido na cavidade do crânio. E aí a gente vai falar, por último, a mielite transversa aguda, tá? O que é a mielite transversa aguda? É caracterizada por um grande número de distúrbios inflamatórios infecciosos e não infecciosos. Quando a gente fala de mielite, it, né, vem de inflamação. Então, mielite, inflamação da medula, tá? Então, é uma inflamação, processo inflamatório. Vai produzir uma interrupção anatômica e funcional da medula espinhal, lembrando que na mielite transversa ela vai ser localizada, ela é diferente do TRM. Quando eu tenho TRM, uma mielite transversa de T2, eu vou ter alterações focais na região de T2. Quando eu tenho um TRM de T2, eu vou ter alterações globais abaixo de T2, tá bom? Essa é a diferença. São afetados mais crianças e adultos jovens com maior frequência. Tem uma causa idiopática, é uma doença autoimune, tá? Então, é o meu próprio organismo que vai começar a combater as minhas células de defesa. Pode estar relacionada a uma infecção prévia ou vacinação recente, tá? Pode estar relacionada, mas a causa é idiopática. Achados clínicos, déficits sensoriais motores e autonômicos bilaterais nos membros e no tronco, tá? Então, o paciente ele vai ter dos dois lados? Vai ter dos dois lados, tá? Ok? E nível sensorial discreto, correspondendo ao local da inflamação na medula espinhal, foi o que eu falei para vocês. Ela é focal. Se é T2, é T2. Se é T2 e T3, é T2 e T3, tá? Gente, dúvidas? Deixa eu parar só a gravação aqui, tá? Ok.